Olá, pessoal. Mais um Coruja Podcast no ar, comigo, Flávio Ferreira. Antes de passar para o nosso convidado, que é excepcional, vocês vão gostar muito desse convidado de hoje, preciso falar da nossa campanha dos 1.000 inscritos. Você que é inscrito no canal está concorrendo a uma camisa da seleção oficial, doada pelo jogador Jair Marinho. Então se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, para poder concorrer a essa camisa. Além da camisa da seleção, a Faculdade Faces está doando uma bolsa de estudo 100% na área da enfermagem. Você que quer participar, só se inscrever, com mais 9 bolsas de 40%, tá? E antes de passar para ele, vamos para o nosso merchan. Vi-Unhas, serviço especializado em gel na tip com alongamento, banho de gel para o fortalecimento das unhas, esmaltação, cutilagem e manutenção. Tudo com atendimento em sua residência para sua maior comodidade. Não perca a oportunidade de cuidar das suas unhas. Agende seu atendimento no Instagram, @VitoriaAlves_News. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes, veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$100. Cupom CORUJA10. É isso aí. Agora, com ele, nosso convidado, Fabiano Viana. Olá, Fabiano, tudo bom? Tudo bem, Flávio? É um prazer estar aqui. Satisfação poder recebê-lo aqui. Para mim. Antes de mais nada, precisamos saber quem é o Fabiano Viana. Bom, o Fabiano Viana hoje, ele passou por muitas coisas na vida que eu poderia dizer que vivi de tudo um pouco, né? Com meus 15 anos de idade, eu comecei a estudar para concurso público. Com meus 17, foi aprovado o meu primeiro concurso público para a Marinha. Passei 10 anos lá. Depois, a minha primeira formação foi Direito. E depois fui dar aula para concurso. Depois fui fazer faculdade de Nutrição e Educação Física. Fui trabalhar com a área, né, esportiva. E hoje eu já fui fisiculturista também, né? Hoje trabalho com preparação de atletas de fisiculturismo e também trabalho com pessoas comuns na minha consultoria, né? Que visam emagrecimento, hipertrofia. Hoje eu estou me especializando em fisiologia do exercício para grupos especiais, para idosos, mulheres, nutrição esportiva e também estou terminando uma pós-graduação em bodybuilding coach. Eita, pinda, hein? Esse cara é top demais. A gente tenta. Show de bola. Hoje nós estamos fazendo esse vídeo, essa entrevista, porque mês de maio, mês da mulher, mês das mães, precisamos fazer esse trabalho para elas. Também, claro, voltada para os homens também. E eu te faço uma pergunta agora. Como a TPM, né, que a gente que é homem sabe como é TPM, a SOP, e a menopausa pode influenciar nas alimentações questão hormonais. Bom, então, cada mulher, ela passa por uma fase diferente, né? Os estudos mostram, né? Os estudos costumam mostrar que a diferença da mulher para o homem, tanto em ganho de massa muscular quanto em perda de gordura, ela oscila muito mais exatamente pela oscilação hormonal. As mulheres hoje possuem quase 20%, quase 20 vezes a menos da produção de testosterona que nós homens produzimos. Então, esses fatores influenciam bastante nessa questão de emagrecimento e essas oscilações hormonal por conta dos estrogênios e das progesteronas, que são os hormônios femininos, em fase de tensão pré-menstrual, em fase pós-ovulatória, pré-ovulatória, ela regula bastante essa questão de apetite, de aumento de apetite.
Então, para nós entendermos mais como que funciona essas questões, primeiro nós precisamos entender que, por exemplo, na TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, é ali aquela fase lútea, né, onde você tem ali, na verdade, a fase lútea, que é a fase pós-ovulatória, né? Você tem ali um aumento de progesterona e uma diminuição do estrogênio. O estrogênio, ele costuma regular mais o apetite da mulher. Então, por isso que as mulheres às vezes falam assim, eu tenho muita fome durante esse período de TPM, porque nessa fase lútea, a mulher ela tem um aumento maior de progesterona e uma diminuição do estrogênio, né? E com isso você aumenta mais o apetite dessas mulheres. E já na SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, você tem uma questão ali de hiperandrogenismo, que seria o excesso de andrógenos dentro da mulher. Porque para tentar explicar de maneira mais simples, quando a mulher ela possui essa questão de SOP, né, que é uma doença que ataca ali os ovários, né, você tem ali aquele aumento ali de testosterona muito mais alto do que uma mulher se fosse normal. Então, esse aumento de testosterona dessas mulheres que possuem síndrome do ovário policístico, elas vão fazer com que essas mulheres possuam mais aumento de pelos, maior aumento de acne por conta da produção de glândulas sebáceas serem mais exacerbadas do que em mulheres normais. E isso vai fazer com que você desregule totalmente ali a questão hormonal que é feita ali diretamente no hipotálamo, né, e na hipófise, que são mensageiros que vão fazer essa troca de hormônio, né, e quando você tem esse descontrole, essa desregulação entre o hipotálamo e a hipófise, e esse aumento, né, de testosterona em mulheres que possuem síndrome de ovário policístico, você vai ter, na verdade, ali, essa desregulação, ela vai gerar diminuição, o aumento do apetite, vai diminuir o SHBG, que é aquela proteína ligadora de hormônios sexuais. Então, isso tudo vai desregular aquele controle da mulher, né? E voltando para essa questão lembrando que a SOP, né, é muito importante falar, você possui, numa mulher com SOP, uma resistência maior à insulina. E o que seria na insulina, tentando trazer, a grosso modo, para que não fique algo muito técnico, né? A insulina, ela tem a função de captar a glicose que, ao entrar na sua corrente sanguínea, ser transportada pela proteína GLUT4 para dentro das suas células musculares e do seu tecido esquelético, né? Só que acontece que quando você tem uma resistência à insulina, você, na verdade, a insulina ela não consegue transpassar essas células, e com isso ela vai ficar aquela glicose ali boiando na sua corrente sanguínea, e isso aumenta a probabilidade de você gerar um diabetes tipo 2, né? Por isso que a gente fala que a resistência à insulina é ruim. E as mulheres que possuem síndrome do ovário policístico, elas possuem essa resistência à insulina mais aumentada. Então é importante que você adeque a sua alimentação dentro dessa questão para que você não possa desenvolver, por exemplo, um diabetes tipo 2. Voltando, Flávio, para dentro dessa questão de alimentação, a questão da fase da TPM, né, da tensão pré-menstrual, como eu falei que é a fase lútea, esse período pós-ovulatório, as mulheres costumam ter desejos muito aguçados por doce. Eita, Só que, Flávio, você sabia que essa questão de desejo mais aguçado por doce, na verdade foi feito um estudo em 2017 em que comprova que isso é apenas nas pessoas, nas mulheres, por exemplo, brasileiras e americanas, porque aqui nós temos a cultura mais de comer, por exemplo, doces. Só que se você chegar lá na Espanha, você vai ver que as mulheres que estão nesse período de tensão pré-menstrual, elas não possuem esse desejo aguçado por doce, e sim por alimentos mais salgados. E isso está mais ligado, na verdade, aonde você mora, de onde você é. Entendi. Então é mais um fator cultural em si do que um fator fisiológico. Porque se fosse um fator fisiológico, todas as mulheres do mundo tenderiam a ter um desejo por doce nessa fase pré-menstrual. Muito importante explicar isso, porque a mulherada acha que todo mundo come doce na TPM. E já conheci mulheres até brasileiras que não têm esse desejo por doce. É verdade. E detalhe, o homem usa isso para poder não ter problema em casa. Já leva um chocolate. Já leva um chocolate, né? Que aí não tem briga quando chega em casa, pra né? não ter briga, né? Sempre tem que ter chocolate no armário pra, naquele momento. Levar o inimigo para casa. Agora, de fazer uma pergunta, aproveitando essa área de alimento, quais são os erros que as mulheres cometem na alimentação? Olha, dentro desse padrão aí, dentro dessa pergunta que você fez, eu queria aproveitar o gancho da pergunta anterior, que eu costumo fazer com as minhas alunas nessa fase, né? Por exemplo, que se eu estou trabalhando com uma aluna que ela possui ali um objetivo de emagrecimento, o que eu faço com essa aluna? Eu mantenho a dieta dela mais reduzida, e quando ela vai entrar nessa fase de TPM, ela vai me falar. Porque eu consigo ter ali
um suporte ali de calorias a mais para eu poder colocar na dieta dela e encaixar de repente um doce. Porque quando eu faço isso, eu gero adesão à dieta do paciente. Eu vou falar muito isso hoje, essa palavra adesão, porque quando você gera adesão, você evita com que a pessoa saia da dieta. Porque é muito mais fácil eu colocar, por exemplo, um chocolate nessa dieta dessa pessoa e calcular e de repente diminuir um arroz, mas ela se sentir saciada, não só a saciedade fisiológica, mas como o desejo de ter aquele alimento mais palatável na dieta dela, do que eu não colocar e ela comer do mesmo jeito, de repente de maneira até maior, né? Entendi. Agora, qual os alimentos para a saúde, que é a saúde óssea e a prevenção de osteoporose nas mulheres? Quais são a alimentação? Então, os alimentos mais ricos em cálcio, de magnésio, né? Agrião, ovo, leite, feijão, esses alimentos vão melhorar essa questão na saúde da mulher, evitando a osteoporose e também a osteopenia, né? Que seria a perda de músculo esquelético. Só que dentro desses parâmetros também, Flávio, a gente vai falar mais à frente sobre treinamento, é muito importante as mulheres se conscientizarem que não basta apenas uma alimentação saudável, porque quando você constrói músculos na academia, você vai evitar lesões e você vai evitar o enfraquecimento desses músculos, evitando assim com que os tendões fiquem mais sobrecarregados e venham a gerar ali uma osteoporose, uma artrose futura. Verdade. Tem muitas pessoas que não fazem qualquer queda, qualquer coisinha Exatamente. se machuca, Inclusive, né? você sabia que hoje a maior probabilidade de mulheres idosas a terem quebrar ali, né, ter uma ruptura ou uma lesão no fêmur é exatamente pelo fato de não fazer atividade física, porque quando você constrói ali na sua região ali do glúteo, você consegue trabalhar toda a sua cadeia ali posterior, você consegue fortalecer mais aquela região ali para você evitar sobrecarga, né, durante o seu dia a dia, você conseguir manter o seu músculo saudável e ali aquela região do seu fêmur ali, do seu quadril protegida, né? Exatamente. Entendi. Tem um problema muito sério que as pessoas não gostam de fazer, né? Até mesmo se consultar com um nutricionista, porque se sente fraco, perde energia, fala que não consegue fazer porque continua com fome. Existe a alimentação para cada indivíduo ou às vezes é a forma que o nutricionista passa para as pessoas a alimentação? Muito boa pergunta. É o que eu sempre falo, né? Hoje em dia, Flávio, infelizmente, existem muitos blogueiros na internet que colocam dieta pronta para as pessoas sem entender, sem passar por uma ficha de anamnese, entender quem é aquela pessoa. Quais são os erros que aquelas pessoas cometem durante a dieta, quem é aquela pessoa, será que é uma pessoa que possui um perfil diabético, será que é uma pessoa que possui uma dislipidemia? Então, o importante, antes de você montar uma dieta, é você entender quem é a pessoa. E pegando esse gancho na parte da pergunta que você falou, se existe uma dieta específica para cada tipo de pessoa, existe. Eu posso usar a mesma base de alimentos para cada pessoa, se não for, por exemplo, uma pessoa diabética. Mas o que vai importar, na verdade, em grosso modo, não são só as calorias, né? As calorias, elas importam porque se a matemática não fechar, você não emagrece, por exemplo, né? Mas ali o importante, sim, é dentro dessa questão de macronutrientes, você entender a composição de cada alimento e você colocar ali alimentos que tenham densidade calórica menor e que você consiga comer mais. Por exemplo, é muito mais vantagem se eu vou colocar você num emagrecimento, eu vou colocar você para comer uma banana ou 200 gramas de melão, por exemplo. 200 gramas de melão vai te saciar muito mais, até pela composição dele. Por ele ter mais água, ele vai gerar mais saciedade no seu volume estomacal ali e vai fazer com que você tenha um esvaziamento gástrico menor. Isso vai fazer com que você consiga se sentir mais saciado até a próxima refeição. Então é importante que o profissional não só calcule, mas ele também entenda quais são os gostos da pessoa, né? Eu costumo falar que existem coisas que são muito radicais. Por exemplo, o cara chega lá, o cara come pão a manhã toda. Há 20 anos o cara come pão. Cara, eu tenho alunos que perderam 50 quilos comendo pão. O problema não é o pão, o problema é o contexto alimentar. Quando você demoniza um alimento, você joga simplesmente toda aquela matriz de macronutrientes por ralo. Você precisa entender a composição de cada alimento e o que você de repente consegue encaixar ali. É verdade, porque na realidade o que a galera costuma dizer é que o que é ruim você pode comer, o que é bom você não pode comer. É verdade. Aí a galera não vou fazer uma... O que eu acho assim, interessante, Flávio, é você
controlar, né, e tirando aos poucos do seu paciente alimentos processados, ultraprocessados, alimentos muito ricos como fast food, que você possui um alto teor de sódio, alimentos... Com chocolate você consegue encaixar ali na dieta do seu aluno, do seu paciente, mas alimentos muito ultraprocessados, sorvete, por exemplo, cara, sorvete é horrível. Sorvete é riquíssimo em gordura trans. Gordura trans, hoje em dia, ela é proibida. Se algum alimento possui gordura trans, ele tem que vir especificado ali na sua tabela nutricional. E o problema que muitas pessoas fazem é... Consumir, né? Exatamente. Então, vamos fazer uma pergunta pro pessoal que está assistindo. De repente, ele não tem condições de ir nutricionista, de repente não tem condições de fazer uma dieta. Qual o tipo de alimentação prática para essas pessoas? Olha, vou falar aqui alimentos que são práticos para pessoas colocarem facilmente sua dieta, né? Obviamente que precisa haver um cálculo calórico, né, de cada alimentação, mas assim, eu costumo dizer, Flávio, sempre para todo mundo, o básico funciona. Hoje em dia tem muita invenção, muito modismo. Cara, pão, tapioca, fruta, todas. Ah, fruta tem frutose. Besteira, a frutose que tem composta na fruta, ela é totalmente ínfima, não pode te gerar ali nenhum prejuízo, pelo contrário. Você tem que comer fruta, porque as frutas elas são ricas em fitoquímicos, elas são ricas em minerais, são ricas em vários fatores que vão fazer com que você melhore a sua insulina, vão fazer com que você melhore a sua sensibilidade à insulina, que você melhore a sua questão de reposição de vitaminas. Então, o que acontece? Frutas em geral... Só que você tem que tomar cuidado que se for uma dieta para emagrecimento, frutas muito calóricas, como abacate. Abacate, apesar de ser uma fonte de gordura muito boa, é super calórico. Mas assim, no geral, mamão, todas as frutas que começam com M são boas para emagrecimento. Mamão, melão, morango, melancia, são as melhores frutas para o emagrecimento. Vamos lá, banana, maçã, frutas no geral. Pão, tapioca, ovo, queijo, leite, se você não for intolerante à lactose, arroz, feijão, muitos vegetais, frango, filé de frango, grelhado, por favor, não é coxa nem sobrecoxa, e nem drumete, e carne vermelha aí pelo menos umas 2 vezes na semana. E falando nessa parte de carne vermelha, Flávio, é muito importante as pessoas se conscientizarem que carne vermelha em excesso, ela aumenta o colesterol LDL. O colesterol LDL aumentado vai gerar placa de aterosclerose, e isso vai fazer com que você tenha o risco de ter ali... não só uma parada cardíaca ali, né? Por conta daquela coisa dali da gordura na parede do vaso sanguíneo, mas também, de repente, até mesmo um AVC, né? Entendi. Então, a carne vermelha, ela precisa ser consumida com moderação. Churrasco todo final de semana. Não dá certo, não. Vamos lá. Você falou aí, eu tenho um defeito, Flávio. Uhum. Eu gosto de ter aquela impulsão para comer, não tem fome nem nada. É aquela impulsão de chegar ali e tá mastigando alguma coisa. Como que funciona esse tipo de gente igual eu para alimentação? Como você faz para controlar isso? Isso é muito comum, Flávio. Eu costumo falar, tecnicamente falando, o nome disso se chama apetite hedônico. O apetite hedônico é quando você come mesmo sem você mesmo sem você estar com aquela fome fisiológica, né? E quando você tem esse apetite hedônico, é muito difícil você conseguir entender como que funciona essa pessoa. O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual o momento que você mais tem descontrole. Cara, eu tenho mais descontrole no almoço. Beleza, como que é o seu trabalho? Ah, eu trabalho, com vendas, eu trabalho sob pressão. Tá, então você precisa... Eu costumo falar, o nutricionista, ele precisa ser muito psicólogo. Porque você precisa entender a dor da pessoa. Cara, calma aí, se você se descontrola, e eu sei que não é fome, porque você tá comendo uma quantidade de calorias que te deixa saciado, eu preciso entender onde é que você tá errando. E sabe onde muita gente erra e acaba tendo... Eu não vou falar compulsão, porque, tecnicamente falando, compulsão é uma palavra muito forte, e as pessoas generalizaram esse termo. Se chama distúrbio alimentar ou transtorno alimentar, né? A compulsão alimentar é algo surreal que as pessoas realmente, quando estão muito doentes, elas costumam comer e você não consegue parar de comer. E quando você tem esses distúrbios alimentares, na verdade, você precisa entender de onde vem. Será que a sua vida financeira tá ok? O seu trabalho tá ok? O seu casamento tá ok? Quantas horas de sono você tá dormindo por noite? Estudos já comprovaram que menos de 7 horas de sono por noite é totalmente prejudicial. Pode levar a Alzheimer, pode levar a doenças degenerativas como Parkinson, pode levar a doenças crônicas, diabetes, várias coisas. Então, assim, se de repente se você tem um sono desregulado, você também vai impactar nessa questão da alimentação. E assim, para você entender,
Eu preciso chegar pra você e falar assim, cara, qual é o seu objetivo? Poxa, eu quero emagrecer. Você acha que você tá se aproximando ou você tá se afastando do seu objetivo comendo esse chocolate aqui? Cara, poxa, eu acho que eu tô me afastando. Beleza, você precisa dele? Cara, eu preciso de um chocolate. Tá, então olha só, eu vou reduzir o seu almoço aqui e vou colocar um chocolate pra você, beleza? Beleza. Se eu ver que a pessoa tá desregulando, mesmo assim continua, muitas das vezes funciona, tá? Mas tem gente que fala assim, cara, eu sou 880, nem coloca, porque senão eu não vou conseguir parar de comer. Então calma aí. E é assim, eu costumo falar, cara, tem gente que precisa realmente de um psicólogo. Esse acompanhamento nutricional que você faz com um nutricionista, você fazer um trabalho multifuncional com outro profissional, cara, isso é bem bacana. Você trabalhar com... Eu trabalho, às vezes, tem gente que vem pra minha consultoria, mas já tem personal. Não, beleza, vai lá e faz o treino do cara. Mas eu preciso entender como é que você tá treinando. Pô, cara, procura um psicólogo, você precisa de uma ajuda. Então, assim, é importante você entender que cada profissional ele tem que dar dentro do seu quadrado ali e a sua área tá ajustada com o desejo daquele paciente ali para que ele consiga alcançar o objetivo. Entrando nesse método de alimentação, existe esse pessoal que está na internet aí falando do jejum intermitente, o jejum, vamos para emagrecer, você fica 12 horas fazendo jejum, pode comer à vontade e fica mais tempo sem comer. Como funciona essa parte aí? É assim mesmo? Eles estão certos, estão errados? Ou tem que realmente comer em 3 horas? Olha, Flávio, na verdade, o jejum intermitente ele não é prejudicial, né? Se a gente for parar para olhar para a Bíblia, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Outros personagens bíblicos jejuaram. E assim, se fosse ruim, Jesus não iria fazer. Eu começo pensando por aí. Mas agora vamos para a parte prática que interessa, né? O jejum, quando você está em jejum, você tem uma diminuição da sua sensibilidade à insulina. Na verdade, você tem uma diminuição da sua secreção de insulina. A sua insulina realmente ela reduz. E o seu glucagon, o seu IGF-1 e o seu cortisol, eles aumentam. O glucagon, ele é um hormônio responsável por... Ele é responsável por aumentar a sua insulina quando os níveis de insulina estão baixos. Sua glicemia, desculpa. Então, ele vai regular a sua glicemia, vai regular a sua insulina para quando você estiver em jejum. E durante esse processo, acontece a produção e o aumento de uma enzima chamada lipase hormone sensitive. Essa enzima, ela vai aumentar a oxidação dos ácidos graxos de cadeia curta. O que seria isso? Em resumo falando, seria você queimar mais gordura. Então, quando eu estou em jejum, eu queimo mais gordura, é verdade. Só que eu preciso entender que queimar mais gordura é diferente de perder gordura. Porque vamos supor que eu queimo um combustível, certo? Isso. E aí, o que eu preciso? Repor esse combustível, concorda comigo? Só que se eu queimo isso aqui e eu vou ingerir de combustível isso aqui, então não adiantou de nada. A mesma coisa é a gente. Se a gente, durante esse jejum intermitente, a gente queima esse combustível e depois a gente ingere esse combustível novamente, se for ingerido de maneira incorreta, você ingerir mais combustível do que você queimou, você vai estar num balanço nitrogenado positivo, que é o que a gente fala, que é um saldo calórico maior do que o seu corpo gasta. Então, matematicamente falando, para você emagrecer, você precisa queimar mais caloria do que o seu corpo gasta. Então, se você ingere 3.000 e você gasta 4.000, ok, você vai emagrecer. Se você ingere 4.000 e você queima 3.000, você não vai emagrecer. Em grosso modo falando, é isso. Então, qual é o erro do jejum intermitente? Eu não sou contra o jejum intermitente. O problema é que a pessoa vai lá e fica 16 horas sem comer. E aí, quando ela vai comer, ela come quase 1 quilo de arroz e quase meio quilo de carne. Cara, aquilo ali não tá dentro do seu gasto calórico que você precisaria. Foi um sacrifício em vão, então, Pois né? Entendeu? Então, assim, o que é mais fácil? Eu pegar a minha comida e fracioná-la durante 3, 4, 5, 6 refeições durante o dia e estar comendo de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas, ou de 2 em 2 horas, e eu conseguir o meu resultado, ou eu ficar passando fome durante 16 horas. Mas eu gosto, ok, só que você precisa fazer certo. E como que eu vou fazer certo? Procurando um profissional capacitado que monte a sua dieta. Não é ficar sem comer, né? E depois você comer uma pratalhada e você Pensar acha que tá dando certo. Errado, exatamente, né? Entendeu? Verdade. Mas o jejum ele é bom. Inclusive, existem estudos comprovando hoje. Walter Longo, que é um professor que fala muito sobre longevidade, ele mostra estudos em camundongos que
você vai falar, poxa, camundongo, mas e pessoas, né? Mas foi feita durante esse estudo com camundongos, depois posteriormente em pessoas, e os dois foram comprovados em que o jejum, ele aumenta a longevidade. Opa. Muito interessante, né? Tem que fazer mais jejum, então. Mais jejum. Pra poder. Galera, se tá gostando desse bate-papo, não se esqueça, se inscreve no canal, aperte o sininho, tanto aqui no YouTube, também no Instagram, tá? Coruja Podcast RJ, para você participar e poder ter bastante coisa boa aí, para ser bom para todo mundo, tá bom? Agora você falou sobre do esporte, né? Vamos voltar lá atrás, quando você deu o início. Você foi esportista, né? No MMA. MMA. Como foi essa sua entrada no MMA? Rapaz, é muito engraçado, Flávio, porque quando eu cresci, né? Quando eu era criança, com 8 anos de idade, o sonho dos meus avós era que eu fosse jogador de futebol profissional, igual o meu tio, né? Só que a única coisa que eu conseguia fazer é chutar a canela dos outros. E aí nunca tinha tido ninguém lutador na família. Eu me apaixonei, assim, pela luta. Antigamente se via muitos filmes de Jean-Claude Van Damme, né? Karate Kid. E aí eu comecei na capoeira. Fiquei quase 4 anos na capoeira. Depois eu fui pro karatê, fiz um pouquinho. Aí fui pro kickbox. Hoje eu sou faixa preta de kickbox. E fui pro jiu-jitsu. Hoje eu sou faixa roxa de jiu-jitsu. Só que hoje eu não pratico mais. E assim, eu sempre fui louco, apaixonado por competir. Eu não conseguia me ver treinando sem uma finalidade de competir. E aí eu comecei a competir. Só que quando eu fiz 15 anos... eu também me apaixonei pela musculação. Só que antigamente a gente não tinha YouTube como a gente tem hoje em dia, era fitas cassetes, aí você ia na locadora, e aí eu assistia muito Vale Tudo, às vezes eu guardava dinheiro da minha merenda pra poder comprar revista de musculação. E aí, cara, eu comecei assim a ficar muito vidrado na musculação e na luta. E lutei até meus quase 30 anos, entre idas e vindas por causa de faculdade. Só que chegou um momento da minha vida que eu me apaixonei muito por fisiculturismo. E eu comecei a ficar muito pesado. Quando eu competia na luta, eu pesava 65 quilos. Hoje eu tenho 94. Já cheguei a quase 100 uma vez. Mas assim, hoje eu estaria totalmente fora da minha categoria, né? Então, para eu competir na luta, eu precisaria descer aí 30 quilos. Pô, 30 quilos foi muita dificuldade de conseguir ganhar. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu preciso parar. Porque eu tive muita lesão na luta, eu já operei o menisco do joelho direito, já quebrei uma costela, já quebrei um dente, quebrei o dedo do pé, então estou todo remendado. E aí o que acontece? Me apaixonei pelo fisiculturismo porque eu não conseguia ver a minha vida sem um propósito de competição. Então eu falei assim, cara, é isso que eu quero. E aí competir, o processo é muito árduo. Fui atleta de jiu-jitsu, fui atleta de muay thai, fui atleta de MMA, e nada se compara assim, respeitando todas as lutas que eu já passei, né? Mas ao fisiculturismo. O fisiculturismo é um esporte que precisa de você 24 horas. Você é atleta 24 horas. Tudo vai influenciar, até um copo d'água influencia. Então, assim, é algo muito radical. E como eu comecei a trabalhar muito, eu comecei a ver que não dava para conciliar essa vida de atleta e vida de nutri, vida de personal, vida de coach, de atletas. Então, eu precisei ver o que eu precisava fazer ali. Eu falei assim, cara, hoje meu sonho é ajudar as pessoas. Então, eu abri um pouco mão de mim para poder conseguir chegar nesse objetivo. Eu olhando o seu Instagram lá, eu vi que você treinou com o Aldo, né? Treinei com o Aldo, treinei 3 anos com o Aldo. Então, muito engraçado que eu tentei treinar com o Aldo em 2011. E o Dedé Pederneiras, né? Ele é o chefe, é o mestre lá da Nova União, é o CEO. E aí, quando eu cheguei lá em 2011, ele falou assim, cara, infelizmente não tá aberto para novos atletas, não. Fiquei muito chateado, voltei para casa. E eu trabalhei na Lapa de segurança durante muito tempo. E aí eu conheci um rapaz na Lapa que nesse dia eu tava assistindo o UFC. Ele falou, pô, você gosta de UFC? Eu falei, pô, gosto. Aí ele, pô, maneiro, vou te levar pra treinar lá comigo. Eu treino lá na Nova União com o Aldo. Aí eu pensei assim, pô, que cara 7'1", rapaz. Aí eu falei, é mesmo? Não dei muita atenção não. Ele, pô, olha meu vídeo aqui. Aí ele fazendo sparring com o Aldo. Eu falei, rapaz, pô, chega aí, vem ser meu amigo. E ele me fez um convite para ir lá na Nova União. E aí, dito isso, eu cheguei lá, né, como convidado. E aí fiquei, cara, assim, foram 3 anos que eu aprendi muito. O Aldo até hoje lembra de mim, né? Fui no churrasco da vitória dele, da última luta que ele fez no UFC Rio. A gente chegou a jogar videogame junto. É um cara, assim, super acessível, muito bacana. E foi uma época que eu aprendi muito, né? Foram os 3 últimos anos que eu cheguei a treinar a luta. E depois eu parei. Pô, é uma história, né, cara? É uma história, né? Costumo falar que eu vivi 80 anos em 34. É verdade. Entrando nessa área do treinamento, como funcionam os benefícios do treinamento para a mulher, além de ganho muscular?
Então, é o que eu costumo falar, né? A musculação, ela antigamente era vista como uma parte estética. Só que, assim, graças a Deus, hoje ela cresceu muito, né? Todo mundo quer ter um shape ok, todo mundo quer ter um físico legal. Só que hoje eu costumo encarar, principalmente por treinar muitos idosos. E quando eu falo idoso, Flávio, eu treino idoso de 88 anos. Então, assim, gente realmente idosa. É de você encarar a musculação como funcionalidade. Treina a musculação, né, que a gente chama de treinamento resistido, como funcionalidade. E o que seria isso, cara? Seria você hoje conseguir, como idoso, levantar do sofá sem ajuda, levantar do vaso, conseguir fazer suas necessidades e se limpar sem ajuda de ninguém, você conseguir agachar e pegar algum objeto no chão. E se você for parar para ver, tudo que você faz hoje em dia, ela tá atrelada ao qual a quantidade de músculo que você tem. E assim, existem estudos comprovando, cara, que, por exemplo, muitas pessoas vão às vezes pro CTI, pra UTI e morrem porque não possuem massa muscular. Porque quando você tá num processo ali degenerativo, a primeira coisa que a doença, né, a sua recuperação vai precisar, ela precisa de energia, precisa captar alguma coisa. Já não tem mais uma alimentação ok, quando você tá ali no CTI, no ITI, você tá fazendo ali uma alimentação enteral, parenteral, e isso vai fazer com que você não tenha substratos energéticos para você se recuperar. Então, cara, vai puxar da sua massa muscular. E eu não tô falando você ser um fisiculturista, eu tô falando você ter uma massa muscular. Se você não tem massa muscular, de onde vai puxar? Então, dali, cara, a pessoa vai embora. Então, quando as pessoas param, de repente, no CTI e no UTI, elas se recuperam, aquelas que possuem a capacidade de se recuperar mais rápido são aquelas que possuem massa muscular. Mas vem cá, como que você consegue montar um trabalho para essas pessoas que são, no caso, têm mais idade, as pessoas que têm É um essa trabalho dificuldade? é um trabalho totalmente diferente, né? Porque enquanto eu trabalho ali eu divido os grupos musculares, por exemplo, para um aluno que quer ganhar massa muscular e treina 3 vezes, 4 vezes na semana, de repente eu vou botar um grupamento muscular para ele. Mas agora, pessoas que são idosas, é ideal a gente fazer um treinamento que a gente chama de full body, né? Que são praticamente todos os grupamentos musculares em um dia só. Por quê? Porque eu consigo repetir aqueles grupamentos musculares 2, 3 vezes na semana. E com isso eu vou fazer um trabalho de força com aquela pessoa idosa, né? Colocando uma capacidade de carga um pouco menor, né? Dentro do limite dela moderada e fazer um número de repetições ali, de repente que ela consiga, às vezes 5, 6 repetições. Mas por quê? Eu trabalhando a força, eu vou melhorar a estabilidade dela, né? Evitar mais o desgaste das articulações, que seria a artrose, porque muitos idosos têm muita artrose, né? Não tem jeito, as cartilagens elas vão começando a ficar mais enfraquecidas. E também melhorar essa questão da massa muscular. É um processo mais lento. E sabe o que é engraçado? Essa semana me perguntaram, poxa, deve ser um saco trabalhar com idoso, né? Pô, você olha pro cara, o cara tá com o mesmo shape o tempo todo. Eu falei, cara, mas você não tem que visar no shape. Você tem que... Eu recebi um feedback de uma aluna minha essa semana retrasada, de 84 anos. Pô, obrigado, eu consigo levantar do sofá hoje sem precisar da ajuda de ninguém. Então, meu trabalho tá sendo feito, entende? Então, não é o shape. O problema é que as pessoas colocaram que tudo é shape. Isso. E a musculação hoje, ela é pra todos, cara. Na verdade, ela sempre foi. Só que o problema é que as pessoas sempre olhavam... Ia lá o cara frangão na academia, ia lá gordão. Cara, a academia é pra isso. Estranho seria se ela estivesse lá no sofá deitada, comendo Doritos, assistindo Netflix. Entendeu? Então, assim, hoje eu quero conscientizar você que tá em casa, que de repente tá acima do peso, ou você que é muito magro, ou você que tem alguma dificuldade, que você vá pra academia, independente do que as pessoas vão pensar ou como vão te olhar, porque você precisa, se você quiser ter longevidade. E no caso do idoso, a parte do cardio, como funciona isso para eles? Porque existe uma diferença do cardio para a musculação em si ali, né? Então, o que acontece, né? Como a gente chegou a bater aquele bate-papo no início, né? A musculação, ela serve para você trabalhar a força, os músculos, certo? Processo de hipertrofia. E quando eu falo hipertrofia, não tô falando pessoas gigantes, eu tô falando hipertrofia significativa dentro de cada indivíduo, né? E o cardio seria mais a questão de você estar ali trabalhando o seu coração e você também está aumentando um pouco mais o gasto calórico. Geralmente eu costumo fazer o seguinte, 1 hora de aula de um idoso, eu coloco 10 minutinhos no final de cardio, para ele poder fazer uma caminhada mais leve, né? Mas que ele sinta o batimento cardíaco dele um pouco mais acelerado. Ah, entendi. Agora eu vou entrar em um assunto aqui meio polêmico, né?
que tem muitas mulheres hoje que estão malhando, vou entrar nessa área de mulher, né? Porque é nessa área que estamos conversando, que quer ficar com aquele shape, como você falou, quer ficar toda musculosa, quer ficar toda definida, acaba tomando até alguns tipos de medicações, aquele negócio todo. Mas existem mulheres que não querem chegar nesse shape, simplesmente quer se manter mais feminina, com medo de ficar mais... masculinizada, né? Isso. Como funciona isso? Como você trata essa parte? Olha, Flávio, eu vou falar uma coisa com você que eu tava falando essa semana, cara. É muito engraçado, porque quando as pessoas às vezes entram na academia raquítica, olha, eu não quero ficar com aquele bração, não. Eu falo assim, olha, fica tranquila que você não vai ficar. Porque, cara, é um processo muito longo. Até você pegar uma mulher que, assim, tá totalmente masculinizada e ela perde a feminilidade dela, cara, demora muito. E às vezes tem mulheres que nunca vão chegar, nem mesmo fazendo uso de hormônio, porque o processo de construção de massa muscular, ele é muito lento, que eu sempre costumo falar. Eu gosto muito de trabalhar com emagrecimento, Flávio, porque emagrecimento você vê assim, rápido. Agora, cara, construção de massa muscular é algo muito demorado. Então, assim, mulherada, podem treinar, vocês não vão ficar igual homem, tá? A não ser que vocês façam uso de algum esteroide anabolizante, que aí foge totalmente do nosso assunto aqui. Mas o que eu posso dizer pra vocês, treinem braço, treinem costas, porque são músculos estabilizadores, são músculos que você utiliza durante o dia a dia e você não vai ficar masculina fazendo um treino encaixado, né? Obviamente que assim, Flávio, eu acredito que você deva me perguntar isso mais pra frente, mas eu já vou tentar adiantar. Existe a divisão de grupamento muscular, né? E eu tento respeitar isso dentro de cada aluno. Por exemplo, chega uma mulher pra mim e fala assim, olha, eu quero mais quadríceps do que glúteo. E às vezes a mulher é reta atrás, né? Na parte back, a gente chama de backline, né? A posterior dela é reta. Ela não tem glúteo nem posterior. E aí que eu costumo falar assim, olha só, a gente pode fazer um trabalho para aumentar mais o seu quadríceps, mas o seu glúteo é enfraquecido, sua cadeia posterior é enfraquecida. Se você não tem glúteo, não tem posterior, muito provavelmente você vai desenvolver um problema na lombar, muito provavelmente você pode ter uma hérnia de disco e até mesmo disfunções nos seus ombros. Você tem um ombro maior do que o outro por você ter um glúteo fraco. Então, assim, é importante você treinar todo o grupamento muscular, né? Por isso, quando você chega na consultoria, eu sempre peço fotos, manda uma foto de frente, uma de costa, para poder entender se de repente você tem algum desvio, se tem algum músculo mais enfraquecido que o outro, e aí a gente vai fazendo essa avaliação. Mas é interessante você entender qual é o objetivo da pessoa, né? É verdade. Agora você falou aí sobre esses remédios, né? Fala um pouco sobre esses remédios aí que essas pessoas costumam tomar para emagrecer, remédio. Olha, Flávio, hoje em que dia tem no mercado? Hoje em dia o mercado ele tá riquíssimo, né, em pessoas buscando emagrecimento, né? Muitas pessoas buscam emagrecimento. E assim, existem muitos inibidores, né? Eu costumo falar que são inibidores de apetite, né? Porque eu não sei se o certo seria falar que são exatamente inibidores, fármacos, né, medicamentos inibidores de apetite. Mas eles vão inibir o seu apetite, né? E aí vamos lá. Existe hoje, né, no mercado, os medicamentos com base da semaglutida, que são o Wegovy e o Ozempic, e tem o famoso que todo mundo quer hoje, que é o Mounjaro, que é o que tá top de linha, que é da classe da tizerpatida. O Mounjaro, diferentemente do Ozempic e do Wegovy, ele é um medicamento que ele vai aumentar a sua produção de GLP-1, que é um hormônio análogo ao glucagon, e o GIP. E o que isso vai fazer? Vai captar a sua glicose e vai estabilizar. Então, ou seja, você vai comer, você não vai ter muito pico de glicemia, porque ele vai estabilizar a sua glicemia, né? E isso vai fazer com que também você faça, ao você ingerir alimentos, você vai perder a sua fome. Por que você vai perder a sua fome? Porque você vai aumentar o seu tempo de esvaziamento gástrico. Ou seja, eu vou comer pouco e eu vou me sentir saciado. Então, o que eu comeria hoje? Me sentiria fome daqui a 4 horas, daqui a 2 horas eu sentiria fome daqui a 4, 5 horas. Então, assim, você fica sem fome. Só qual é o problema disso? O problema é quando você corta, que a gente costuma falar que é o efeito rebote. A fome, cara, vem dobrada, triplicada, quadriplicada, e aí às vezes a galera não consegue conter. Eu sou contra o medicamento? Não, eu sou a favor do medicamento quando ele é usado de maneira correta. Porque assim, Flávio, o medicamento ele é utilizado para pessoas obesas, né? O Wegovy, né? E o Mounjaro.
O Ozempic, ele era utilizado de maneira off-label, que seria ser utilizado com uma outra finalidade da qual ele foi destinado. O Ozempic, ele era destinado ao tratamento de diabéticos, né? Aí fizeram o Wegovy, que é a mesma coisa do Ozempic, mas com a finalidade do emagrecimento. E agora veio de outra classe, né, que não é semaglutida, que é a tirzepatida, o Mounjaro. E aí o Mounjaro, ele também é utilizado para tratamento de obesidade. Só que o que acontece? O Mounjaro, ele vai fazer com que você tenha 35% de perda de gordura, muito mais do que os outros. Então ele é caríssimo. Hoje o Mounjaro, acredito que no mercado, deve estar batendo uns 10 mil. Só que o problema é que a mulherada quer tomar para perder 3, 4 quilos. E é o que eu costumo falar, medicamento não corrige dieta errada. Se você faz a dieta, você vai emagrecer. Agora, se você tem um indivíduo lá com acima de 30... do IMC dele tá acima de 30. Cara, aí de repente seja interessante você procurar um médico, né? Pra poder te passar. E você tá fazendo o tratamento desse medicamento. O problema é que as pessoas banalizaram. Todo mundo tá querendo usar. E não é bem por aí. É que na realidade o que a gente vê muito são pessoas que querem um resultado muito rápido. Exatamente, as pessoas são muito imediatistas. Né? Exatamente, você falou tudo. As pessoas não têm paciência hoje em dia, Flávio. As pessoas são imediatistas. As pessoas querem um resultado para a hora e não entendem que é um processo. E como trabalhar isso na cabeça do seu aluno? Que eu quero resultado, eu não estou vendo resultado, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu costumo falar o seguinte, quantos quilos você tá hoje? Ah, tô com 90. Qual era o seu peso? Ah, eu pesava 70. Você chegou nesse peso quanto tempo? Ah, sei lá. Poxa, eu fui comendo. Demorou quase 2 anos. E você quer sair do seu peso em quantos meses? É um processo. O vento que venta lá, venta cá. Não tem como eu chegar 20 quilos mais pesado, mas com mais massa gorda, em 1, 2 anos e querer perder aquilo ali em menos tempo. Então, assim, é preciso você fazer com que seu aluno entenda, que é o que eu sempre falo com eles, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Porque uma maratona você vai ali, devagarinho, até você chegar. E as pessoas querem tiro de 100 metros. E não é assim que funciona. Então você precisa conscientizar aquele aluno de que ele precisa entender que é um processo, né? E durante o processo leva tempo. E não é só isso, né? Existe aquele momento de descanso também, né? Não Sim. adianta você correr, exatamente. pensar que você vai dar aquele tiro, Isso aí. e na hora do descanso você Na não hora do fez. descanso. E muito interessante você falar essa parte. O que acontece, Flávio? Eu sempre passo uma ficha, né, de feedback da semana. Toda sexta-feira meus alunos me atualizam. Cara, de 0 a 10, como foi a sua dieta? De 0 a 10, como foi sua hidratação? De 0 a 10, como tá o seu sono? Se eu vejo que foi positivo, cara, o cara foi 10 de 10 na dieta, 10 de 10 no treino, o cara dormiu bem. Pô, por que eu não vou cortar a última refeição do cara e liberar um hambúrguer pra ele no final de semana? Opa, Entendeu? Então, assim, Flávio, é o que aquilo eu falei no início, né? Eu falei que vocês iam ouvir muito a palavra adesão. Você gera adesão quando você não gera uma restrição completa. Quando você consegue encaixar dentro da dieta daquele aluno ali, daquele paciente, um alimento que ele gosta. De repente ali uma pizza, 2 fatias de pizza, corta a última refeição. Cara, não vai fazer com que você perca o resultado. Entende? Entendi. Isso é muito importante. Existem alguns exercícios que a gente pega na internet aí, fica vendo, que o pessoal pega um cabo de vassoura, aí joga a perna para lá, a perna para cá, vira para um lado. Como isso realmente funciona? Olha, eu acredito que esses exercícios que você esteja falando seja mais questão de mobilidade, né? Com cabo de vassoura, mas existem alguns exercícios que você consegue fazer em casa, né? Porque assim, eu tô conversando com você aqui, eu tô gastando caloria, a gente tá gastando caloria. Se eu levanto e começo a fazer um polichinelo aqui, eu começo a gastar mais caloria. Se eu começo a baixo, faço flexão, pulo, subo, igual o movimento que eu não sou do CrossFit, né? Minha esposa que gosta, ela vai saber falar melhor do que eu. Mas assim, quando você faz exercícios, mesmo que livres, sem peso, né? Você consegue aumentar o seu gasto calórico durante a atividade desse exercício físico. Então, no geral, qualquer atividade física que gere aumento do seu VO2, que você se sinta mais ofegante, você sinta que seu coração está batendo um pouco mais forte, você está sim estimulando ali para você gastar mais calorias. Então, assim, no geral,
qualquer atividade física, ela vai gerar esse gasto calórico. Só que aquilo que eu falei lá no início, sempre o mais importante, não é só gerar o gasto calórico e queimar gordura. O mais importante é se a matemática vai fechar no final do dia. E não só isso também, eu vejo que a pessoa pode se machucar, Sim, porque não tem um não acompanhamento. tem um acompanhamento, E exatamente. pode acabar se machucando, porque a internet hoje você puxa É ali, verdade. eles falam, ó, você faz isso, faz isso em faz casa, aquilo. faz isso. Principalmente agora com IA, né? Com a inteligência artificial, Isso. cara, é muito complicado, porque eu até tava conversando essa semana com um amigo, as pessoas acham que a inteligência artificial ela vai substituir o ser humano. Cara, a inteligência artificial, ela não passou por uma faculdade, ela não possui uma capacitação, ela vai te adiantar alguns pontos ali. Só que a partir do momento que você transfere toda a responsabilidade para aquilo dali, você não tá lidando com o ser humano, entende? E quando der ruim, o que você vai fazer? Você vai procurar quem? Vai falar, comi isso que você mandou, deu ruim, o que eu faço? Então, assim, é importante você procurar um profissional capacitado para que ele consiga te instruir no que você deve fazer, né? É verdade. Como a nutrição e o treinamento físico se completam para alcançar os objetivos nas suas clientes? Então, Mulheres, no caso. Eu costumo falar, o pessoal às vezes fala assim, o treino é 50% e a dieta é 50%, o treino é 70% e a dieta é 30%. Não, cara, o treino é 100% e a dieta é 100%, porque eles se complementam, né? Porque se eu não tenho uma quantidade de macronutrientes ingerida de maneira adequada, eu não tenho força para treinar. E se eu tenho uma quantidade de calorias ingeridas e eu não treino, para onde vai aquela caloria? Ela vai se transformar em gordura. Então, assim, é importante você entender que você precisa ter uma quantidade de caloria ingerida por dia ok, que vai fazer com que você tenha força e energia para você suportar o seu treinamento dentro da sua limitação e dentro do que você deseja e dentro do indivíduo que você é. Porque eu não posso, por exemplo, pegar um treino meu, que treino desde adolescente, e falar, toma, Flávio, faz. Porque é diferente. Eu não posso pegar um treino meu de idoso e colocar para uma pessoa, por exemplo, gestante. Entende? Então, assim, o treino, ele muda bastante, né? Você precisa entender, por isso que eu falo, a fisiologia do exercício, ela é muito interessante. Poxa, hoje após que eu tô fazendo, existem treinamentos para pessoas com síndrome de Down, pessoas que eu treino para idosos. Cara, tem um exercício que eu passo para meus alunos idosos. Você dá 2 passos para frente, você vai inventar, né? 2 para frente, 2 para trás, um pro lado, aí você faz com ele, aí você fala, agora faz sozinho. Vamos ver como que tá a capacidade cognitiva daquele aluno, né? Então, assim, o treinamento, ele é mutável. Você tem ali as variações, mas você precisa entender quem é o indivíduo para você montar. Entendi. Fabiano, falando nisso, existe hoje a IA, né, que você falou, cara. O pessoal pega lá na internet, sai consultando lá tipo de remédio que eu posso tomar para emagrecer, aquilo outro. O que você pode dizer para essas pessoas hoje, essas mulheres, homens, né, que busca esse tipo de remédio sem um acompanhamento de um profissional ali na saúde, que querem tomar qualquer remédio, ou até mesmo de pessoas que tomam ou tomaram e fez bem para ela, mas como a gente sabe, é um organismo diferente, né? E aí, toma esse aqui que eu tomei e foi legal. O que você pode falar um pouquinho sobre isso aí? Em primeiro lugar, Flávio, existe muito a questão da individualidade biológica de cada ser humano, né? Então não é porque te fez bem que vai me fazer bem. Eu preciso entender qual é o objetivo, em primeiro momento, e quais são os efeitos colaterais e se a pessoa possui alguma doença, algo que possa ser adverso à utilização daquele medicamento, né? É sempre importante, dependendo do medicamento, você ler a bula, né? Só que principalmente você precisa ter um médico, um profissional capacitado para te passar esses tipos de medicamento, né? Para te prescrever. Porque, na verdade, os medicamentos eles estão aí para ser usados, né? Mas, assim, é interessante você entender qual é a sua necessidade e se você realmente precisa de um medicamento. E eu volto a falar aqui o que eu falei anteriormente, lembrando que nenhum tipo de medicamento substitui uma dieta, né? Hormônios, inibidores de apetite, nada disso corrige dieta errada. Então, sempre tem que estar atreladas, né? O médico, ele tem que também te encaminhar para um nutricionista, porque da mesma maneira que o nutricionista, ele não pode prescrever medicamento, o médico também não pode prescrever dieta, né? Então, assim, é importante entender que cada profissional está ali dentro do seu quadrado e que você consiga ali unir o útil ao agradável e os profissionais estarem trabalhando de maneira multifatorial dentro do contexto daquele paciente para que ele consiga chegar no objetivo pretendido.
Então, esse recado que a gente deixa para as pessoas que estão malhando, fazendo exercício aí, esquece esse medicamento que o coleguinha está usando e vai procurar um profissional para poder acompanhar e te dar algo prescrito, bonitinho, né? Agora, algo que eu quero perguntar a você, que existe a parte da musculação, que é pegar ferro ali, malhar, aquele exercício, e existe o CrossFit, né? Que está também na moda hoje. Uhum. Qual é a diferença desses dois tipos de exercício? Olha, o CrossFit ele é um exercício mais de força, né? Eu não vou me aprofundar muito no CrossFit porque não é a minha área, né? Como eu tinha dito anteriormente, minha esposa ela faz o CrossFit. Mas assim, é importante você entender que a musculação você direciona o trabalho de carga para determinado grupamento muscular. Enquanto no CrossFit você tem um trabalho de força, né? E você também vai ter um trabalho, obviamente, de hipertrofia, mas muito mais significativo de membros superiores, principalmente trapézio, ombro e quadríceps, né? Mas você não possui ali um desenvolvimento de glúteo, cadeia posterior, no geral, glúteo, isquiotibiais, né, que são os posteriores de coxa, em geral, porque você não possui muitos movimentos ou quase nada de flexão de quadril, né? Como cadeira flexora, como mesa flexora, e com isso você tem um enfraquecimento maior desses músculos. Então, se eu pudesse dar um conselho para a mulherada, que né, tem mulheres da minha consultoria que são apaixonadas por CrossFit, faça CrossFit, mas não deixe de complementar com musculação, né? Eu costumo falar, como eu disse anteriormente, né? Cada profissional no seu quadrado. Ela vai fazer o treinamento dela de CrossFit e eu vou passar por fora um outro treinamento voltado para a área que ela precisa, que ela melhorar, né? Para que ela não fique aquela mulher desenvolvida na frente, né? E a cadeia posterior dela totalmente enfraquecida e sem desenvolvimento muscular. Realmente existe uma diferença enorme e não tem como uma substituir a outra, né? Tem que ser um conjunto ali de... Não substitui. Agora, Fabiano, na sua consultoria, você que atende as pessoas, dividir eu passo a parte esportiva, ou eu passo o nutricionista, ou você sempre faz o conjunto? É tudo junto? Você não sempre o conjunto. Eu sempre faço eu trabalho com um aplicativo dentro da minha consultoria. Nem sempre foi assim, né? Mas hoje eu trabalho com um aplicativo. E que esse aplicativo, ele me permite, quando eu faço monto o treino dessa pessoa, ela consegue ver nos exercícios como que o exercício é executado. Então, muitas pessoas às vezes têm dificuldade, poxa, eu nunca fui para academia, não sei como é que faz. Às vezes fica sem graça de chegar até o professor da academia e perguntar. E como a consultoria se trata de um trabalho 100% online, você dentro desse aplicativo, você consegue ver quais são os exercícios que você tem dentro da sua série daquele dia e clicar no exercício que ele vai demonstrar como você vai fazer, né? E a parte de alimentação também. Então, tá tudo englobado dentro desse... Lembrando que, assim, eu sempre procuro entender quem é a pessoa, né? A pessoa vai me mandar as fotos antes, ela vai passar por uma ficha de anamnese como se fosse uma consulta mesmo. Algumas pessoas dizem, pô, se eu queria conversar com você, posso fazer uma chamada de vídeo? Pode. A gente marca um horário, troca aquela ideia, que às vezes a pessoa se sente mais próxima, né? Você consegue estreitar melhor aquele relacionamento com o paciente. Então, quando você... Então, eu geralmente sempre faço isso, né? Eu monto primeiro eu vejo primeiro aquela ficha de anamnese da pessoa, entendo quem é aquela pessoa, né? Existem perguntas específicas que eu preciso entender. Poxa, eu já descobri muito paciente diabético na consultoria, Flávio. Já descobri porque pessoas que não fazem exame, entendeu? E aí você não tem como descobrir, a não ser que você faça. Isso. Tem gente que não se preocupa em fazer exame. E às vezes chega lá, a pessoa tá com triglicerídeo alto, colesterol alto, tá com glicemia elevada, e aí você vê que aquela pessoa já é um indivíduo diabético, e a obesidade aumenta muito esses fatores também, né, de lipidemia, de hipertrigliceridemia, tudo isso. Etc, né? Aproveitando agora que você falou da sua consultoria, deixa seu arroba. Queria deixar meu arroba aí para vocês, querem conhecer o meu trabalho melhor sem compromisso, Fabiano Viana com 2 N's, .nutrição, sem cedilha e sem acento. E aproveitando também a consultoria, Flávio, eu queria deixar para você aqui também, ó. Opa. Uma lembrancinha, uma coqueteleira da consultoria aí para você poder tá bebendo sua água. Agora não tem desculpa se você não bebe água, Flávio. Galera, pô, muito obrigado, cara. Nada. Show de bola. O negócio é bonito mesmo, né? Tem até alcinha aí para colocar o dedo e carregar. Show de bola. Muito obrigado. Nada. Aproveitando que você falou da sua esposa, né? Ela tá aí hoje. Vou pedir para ela ficar do seu lado aqui. Peço que a câmera chegue para mim aqui agora, enquanto eu vou falar um pouquinho da nossa camisa. Olha só, a camisa da seleção brasileira. Você
Você que está inscrito no nosso canal, tá? Você já está concorrendo. Você que não é inscrito, pode se inscrever, que você vai estar concorrendo a essa camisa da Seleção Brasileira. Também nós temos a bolsa de estudo da Faculdade Fáceis, 100% e bolsa de 40%. Então você que não é inscrito, se inscreve, aperte o sininho, tá, de notificação, que você vai estar aí participando junto conosco aí de uma galera imensa, tá? E vai ser legal, hein? Não se esqueça, se inscreva no canal, em todas as redes sociais que você vai estar participando conosco aí, tá ok? E agora, ela chegou. Um prazer, gente. Como é de costume, vou pedir para você se apresentar. Quem é a Doutora Natália Jerônimo. Doutora, fala comigo um pouquinho. Bom, eu sou formada inicialmente na Faculdade de Farmácia, fiz algumas especializações também. Posteriormente a isso, como a minha família tem muitos... meu pai foi o pioneiro, né, na área de odontologia, eu segmentei também, fui no mesmo ramo. E é isso, algumas especializações na área de... tratamento também odontológico, né? A gente chama de raiz, e a parte de harmonização, a parte de rinomodelação estruturada, que é nariz, enfim, algumas coisas a gente foi estudando ao longo do tempo e é um prazer compartilhar com vocês tudo isso. Poxa, é um prazer aqui pro Coruja Podcast estar com você aqui, esposa do nosso amigo Fabiano. E falando um pouquinho, né? Mês de maio, mês das mães, um pouquinho de mulher, quero aproveitar, fazer uma perguntinha a você sobre alimentação para mulher. O que nessa parte de pele, dessa parte de cabelo, de unha, você que é mulher, você que tem essa profissionalismo, né, nessa área, que você pode falar um pouquinho pra gente? Isso mesmo. Bom, eu e Fabiano, a gente acaba trabalhando muito atrelado. Os pacientes que são dele acabam fazendo esse tratamento em conjunto, os meus viram dele, porque realmente, assim, para que você tenha uma qualidade de cabelo, uma qualidade de pele, entre outras coisas, né, que a mulher gosta de estar muito bem, a gente trabalha em conjunto porque a alimentação é muito ligada a tudo isso. Outra coisa que eu queria falar que é extremamente importante nisso tudo, que a gente estava comentando antes do podcast começar, que são sobre os bioestimuladores de colágenos. O que acontece? A galera começa a envelhecer, ou não somente envelhecer. Existem pacientes que são fisiculturistas, como meu esposo foi. Então, essa galera, ela tem muito perda de elastina e colágeno. E como que a gente repõe? A parte facial, a gente não malha. A gente não vê o pessoal malhando, porque realmente não tem como pegar peso pro rosto. E os bioestimuladores, eles trabalham exatamente nisso. Induzindo os fibroblastos, ou seja, aquelas células ali, a produzir mais colágeno e elastina. E aí a pele fica com mais firmeza, densidade. Uma coisa muito interessante, se você olha um bebê e um idoso, o que você repara neles dois? Que o bebê, ele tem uma pele mais grossinha, mais fofinha, mais densa. Isso. E o idoso, aquela pele mais fina, fina, mais elástica, desculpa, gente. Mais elástica. Então, o bioestimulador, ele trabalha nisso, né? Fazendo com que o seu organismo produza mais colágeno. E assim você tem uma pele muito melhor. E a parte de alimentação, se não houver nenhum distúrbio hormonal, que também tem que ter esse acompanhamento médico, a gente também faz esse alinhamento, no caso ele, né, com a alimentação. Então, assim, para o rosto, é o bioestimulador de colágeno, que existem vários tipos que a gente pode fazer de acordo com a idade do paciente. Pacientes que são ex-obesos, que perdem aquele peso drasticamente. Rápido, né? Rápido. Então, você não tem nem tempo de trocar a massa muscular e a pele com essa firmeza. Então, assim, o trabalho em conjunto com a musculação, a alimentação, junto com os bioestimuladores, acaba fazendo com que isso aconteça. Agora, aproveitando, vou perguntar a ele, qual a alimentação que eu posso, de repente, substituir esse colágeno aí na alimentação? Existe ou não existe? Muito interessante sua pergunta, Flávio, é o que eu sempre falo para as pessoas. Galera, se vocês têm pena do seu bolso, não gastem dinheiro com colágeno. Colágeno, ele não serve para nada. Como assim? O nosso corpo, ele precisa de aminoácidos, né? Quando você ingere proteína, assim como você ingere carboidrato, o seu corpo ele não absorve o carboidrato, ele é quebrado, né? Ele é feita essa hidrólise e é feito ao quê? A absorção de glicose, que seria o carboidrato. E a proteína, ela também não consegue ser ingerida pelo corpo, então ela é quebrada e ingerida absorvida como aminoácidos. Os aminoácidos, né?
eles na verdade se forma a partir da proteína, certo? E o que acontece? Quando você ingere, por exemplo, um whey protein, o seu corpo consegue sintetizar aquele whey protein para a formação da síntese proteica muscular, né? Ele é absorvido para a síntese proteica muscular. Só que quando você ingere o colágeno, o seu corpo não consegue sintetizar, você não consegue fazer a síntese do colágeno. Então, quando você toma um colágeno para você melhorar a sua unha, a sua pele, o seu cabelo, você está tomando colágeno para nada. A mesma ideia a gente usa para o BCAA, que eu posso estar falando em outro momento. Mas falando da parte do colágeno, o importante é que você mantenha uma hidratação ok. Quanto é uma hidratação ok? 35 ml a 50 ml de água por quilo corporal. Então, vamos supor que você pese 70 quilos. Vamos colocar 40 ml, que fica mais fácil para fazer as contas. 40 ml por quilo corporal vezes 70, você precisa beber ali na faixa de 2,8 litros a 3 litros de água por dia. Então, uma hidratação ok, não ingestão de álcool de maneira exacerbada, também vai melhorar essa questão da pele. E também você fazer a ingestão de proteínas que tenham alto valor biológico. Que seriam proteínas de alto valor biológico? Proteínas que possuem todas as ramificações de proteínas não essenciais e essenciais dentro daquele composto ali, que seria o frango, que seria o ovo, que seria o leite, que seria o whey protein, que não deixa de ser o soro que é o soro do leite, né, proteína do soro do leite. Só que o aminoácido, o colágeno em si, ele não consegue ser sintetizado pelo seu corpo. Então, por exemplo, se você quer melhorar o seu rosto, você precisa fazer um tratamento com bioestimulador de colágeno. Como ela disse, você quer melhorar o seu glúteo, você precisa fazer um tratamento com bioestimulador de colágeno. A suplementação de colágeno, ele não vai servir para essa finalidade. Então, por favor, não gastem o seu dinheiro, não comprem colágeno. Exatamente, porque a partir dos 25 anos de idade, nós já começamos a perder mesmo essa densidade da pele, a elastina e o colágeno. O que ele quis dizer, só complementando o que ele falou, é que o colágeno que ele está relacionando é aquele colágeno onde muitas vezes são propagandas que são para ingestão, de coraçãozinho, sem especificar marcas, mas dizendo em relação à qualidade. Ali, para unha e cabelo, não vai funcionar. O que vai funcionar realmente é o colágeno, se for para pele, seja para glúteo, como ele falou, perna, rosto, o injetável, tá? O profissional vai fazer a injeção do produto dentro da sua pele. Porém, existem os bioestimuladores, os colágenos que são para articulação. Aí sim, esses têm fundamento, porque no entanto que eles têm preços superiores àqueles colágenos que são apenas de cápsulas que prometem revitalizar o seu cabelo e a unha, que não é verdade. Tem que ser o injetável, então, para poder funcionar, Para né? pele, para qualidade de pele, para você ter uma densidade, aí sim. Porque, como eu falei, a idade ela vai fazendo com que a nossa pele tenha uma pitose, ou seja, uma queda. Então, nessa queda, você perde estrutura óssea, muscular, gordura e essa densidade também. No entanto, que às vezes a pessoa ela tem uma idade mais jovem, né? Isso. Porém, se você pega aquela pele assim... Já tá afinando, né? Exato, já tá aquela pele que é elástica. Então, o teste que você tem que fazer seria puxar a sua pele. Se ela ficar muito elástica, fica assim, uns 3 minutos. Se ela voltar rápido, bacana. Se não voltar... Se não voltar, se o negócio tá meio... Não vou nem fazer comigo. Aproveitando, você falou que também é na área da dentista, né? Isso. Dá algo que as mulheres podem usar hoje, homens, para a parte do dente, de bocal, né? Exato. Então, vamos lá. O que meu esposo falou em relação à alimentação, eu também digo o mesmo. O básico funciona. Muitas vezes, o paciente ele acha que ele tem que fazer 1001 utilidades de produtos, outros que são vendidos na internet, que são para clareamento dental, por exemplo. Eu vou entrar nessa parte aí em relação às promessas, né? Mas em relação à higiene é o básico. Escova, fio dental e o creme dental. Só que como você escolhe uma escova? De cerdas macias. Se você tiver utilizando essa escova e ela já tiver as cerdas meio assim, sabe? Dizem que 3 em 3 meses tem que trocar, né? Exato. Isso aí é o ideal. Tem gente que até consegue conservar ela por um maior tempo, mas assim, o recomendado é pelo menos nesse meio tempo, né? E se você tiver uma gripe,
trocar também, porque os vírus eles ficam acoplados. Uma coisa que eu gosto muito de aconselhar os meus pacientes são em relação à higienização. Como é que você pode fazer? Você pode pegar a clorexidina, é um produtinho que você encontra até na farmácia, e deixar ele de molho ali durante uns 30 minutos, que aí você já vai melhorando a parte de micro-organismo mesmo. E aí você volta a utilizar, lava ela bem de novo, volta a utilizar. Em relação ao creme dental, Natália, existem cremes dentais que são específicos? Eu tenho que comprar o mais caro? Não. O que você precisa é que esse creme dental tenha 1.100 ppm de flúor. O que é isso? É a quantidade de flúor que é adequada para higienizar nossa boca. Pra você ter noção, o creme dental que eu amo, porque eu compro até para mim até hoje, o Tandy, sem fazer marca, sem fazer propaganda às marcas, ele já tem essa concentração. Então, assim, muitas vezes as mães têm medo de usar. Será qual é a pasta adequada? Mudando um pouco e aumentando um pouco o nosso papo. Qual é a pasta adequada? O creme dental. Que ele tenha essa quantidade de flúor. É fácil de encontrar atrás do rótulo. Se você quiser um creme mais específico, ok. Mais específico, eu digo em relação a preços, né? A marcas, ok. Mas se ele não tiver essa quantidade de ppm de flúor, normalmente todas têm. Não é indicado. E outro detalhe, para a gengivite, que é o sangramento na gengiva e outras doenças periodontais, aí a gente já foca para outro caso. E em relação ao fio dental, como eu falei, é o básico. Deixa seu @. Então vamos lá. Então, para quem quiser me encontrar na mídia social, e lá também tem o telefone, o @ é @doutora Natália Jerônimo. Jerônimo com J e Natália sem nenhuma frescura. É verdade. Doutora, DRA, doutora Natália Jerônimo, sem H e com o J de Jerônimo. Pode deixar que o André, o cara que resolve toda a mídia, vai colocar aqui no rodapé então, o seu nome certinho, o @ certinho. Vou pedir para vocês, para falar um pouquinho, dar um conselho final, aquele conselho para a galera aí que está assistindo. Você na sua área, né, nutrição, de física, daquele conselho pessoal, e depois você dando aquele último conselhozinho pro pessoal também nessa área aí. O que eu gosto sempre de falar é, ao invés de dar um conselho diretamente, é fazer uma reflexão. Primeiro eu quero dizer que a nutrição ela não começa no paladar, ela não começa na degustação. A nutrição ela começa na sua mente. Então aquilo que você pensa é aquilo que você vai fazer. Então é aquele velho ditado, né? O peixe morre pela boca. Então se você hoje não consegue controlar os seus desejos, os seus transtornos, quem será você amanhã? Um indivíduo saudável, um indivíduo que desenvolveu alguma doença crônica. Hoje a nossa expectativa de vida aumentou muito. Então, eu espero que você seja essa pessoa que vai viver por longos e longos anos. Muito bem. Doutora Natália, agora e com o meu recado, não só para odontologia, mas para mim é singular a todos os assuntos da vida, tá? Que seria, não escolha um profissional por clínica linda, por beleza, por mídia social bombada, nada disso. Procure exatamente pelo ser humano que ele é, pela forma que ele trata o outro. Então, a forma que ele vai tratar, seja uma pessoa mais simples ou uma pessoa de alto escalão financeiro, na minha concepção, procure esse tipo de profissional. Não se iludam com glamour, e sim com quem ele é de verdade. É isso aí, gente. Vocês gostaram da doutora Natália? Se gostou, vai aí, coloca seu comentário, porque já vamos agendar aqui uma vinda dela. E, poxa, foi top demais. Me deixou aqui com água na boca de querer mais assunto, querer aprofundar mais essa área aí. E eu creio que vocês também ficaram com esse gostinho. Flávio, eu queria só dar um adendo aqui em homenagem aos mês das mães aí. Eu queria deixar aí também algo aí que eu quero entregar para o podcast. Você, mulher, se entrar na minha consultoria, independente de quando você estiver vendo esse vídeo, e trouxer a sua mãe, ela vai ter 50% de desconto. Eita. Olha, arrasou. Aí, ó. Vamos lá, galera. Aí, agora é a hora. Mãe, vambora que você vai participar disso aí também. Então já que meu esposo falou... Então vamos fazer o seguinte. Existe um cupom Coruja 50. Vamos botar assim? Pronto, pra ótimo. ele. Quem chegar pra ele e dizer Coruja 50 vai ganhar 50%, levando a sua mãe, que é o mês das mães. Vou fazer melhor, Flávio. 50% de desconto com o cupom sendo mulher.
Arrasou. já mudou agora. O negócio Todo ficou mundo- melhor ainda. Todo mundo fitness agora. Coruja 50, você mulher, mãe, não mãe, vai agora lá no @Fabiano Fabiano Viana Viana. com 2N, Ponto nutrição. ponto nutrição, que você vai receber 50% digitando Coruja 50. E, calma aí, tem a doutora ainda. Vai lá, doutora. Então, já que Vamos lá. aproveitando, realmente as mães merecem. Então, você, independente se é mãe, se é filho, se entrar em contato comigo, terá condições especiais. Vamos ver o que você precisa planejar primeiro para adequar essa saúde bucal, ou seja, na parte da beleza estética facial, que eu vou te ajudar ainda mais fazendo esse preço especial por causa do podcast. Aproveitando, Ah, vamos mandar feliz Dia das Mães para as nossas mães. Mãe, te amo. Para as vozes de Dia todo das mundo. Mães. Que Deus abençoe todo mundo. E estamos muito felizes de estar Feliz aqui Dia das num Mães. mês tão maravilhoso como esse. Amém. então é isso aí. Então não se esquece, foi lá na doutora, vi você no Coruja e quero o meu desconto, hein? Tá? Isso aí. E no Fabiano, Coruja 50, você que é mulher, que você vai ganhar esse presentão. Já vou estar aqui anotando e mandando para algumas mulheres aqui, tá? Porque, Amém. pô, muito obrigado. Se Eu sinta. que agradeço pelo convite e é sempre bom estar vindo falar sobre a nutrição, sobre o treinamento físico, vir conscientizar as mulheres e como são o mês das mulheres, né, mas vir conscientizar o ser humano como um si, porque o nosso papel foi como minha esposa falou, é você tratar um outro ser humano, é você ver como outra vida e não como simplesmente mais um paciente ou mais uma forma de ganho, mas você ser apaixonado pelo que você faz, ser apaixonado por transformar vidas. É isso aí. Então, quero agradecer vocês. Antes de terminar, eu quero passar para vocês, tá, a camisa, tá? Você que é inscrito, você que é não inscrito, vai lá, se inscreve no canal para concorrer a essa camisa, concorrer na Faculdade Fáceis, tá? Uma bolsa de 100%, tá? E mais 9 bolsas lá na Faculdade Fases, que vai ser excelente. Você vai estar concorrendo. Quando chegar a 1.000 inscritos, a gente vai fazer o sorteio. Então não se esqueça de se inscrever. Vou pedir você, Fabiano, para pedir sua galera aí que te segue, seguir o canal Coruja Podcast. Pessoal, ó, canal top. Vocês viram, né? Muito conteúdo bom, muitas pessoas vindo aqui agregar vários tipos de assunto, não é aquele podcast engessado. Cada episódio é um assunto diferente. Por favor, sigam aí, ó, Coruja Podcast com U. Podem ter certeza que vocês não vão se arrepender. E também tem que seguir para ficar ligado para quando sair aí o nosso podcast. É isso aí. Doutora, pede também, doutora. O pessoal para E eu segue a também. senhora, seguir a gente. Coruja Podcast. A galera que gosta de informação top. Foi muito prazeroso estar com vocês. Vocês são muito acolhedores. Estamos muito felizes de poder transformar vidas através da nossa informação. E sigam, porque é bom, hein? É isso aí. Bom, o cara da nutrição tá aí. Eu fiquei com vergonha que eu botei um som de doce aqui, ó. E ele já vai brigar comigo. Mas vamos pro nosso coffee break. Tá terminando. Quero agradecer vocês, tá? Pelo carinho. Obrigado mais uma vez. As portas estão abertas, tá? Amém. Quero realmente... Já que você deu um presente... Ô... André, pega uma caneca aí. Opa. Essa aqui é sua, André. Poxa, agora Fabiano. sim, já vou tomar um café com ela E amanhã. a gente vai dar uma caneca também Flávio, Obrigada. antes da gente pra nossa encerrar... Doutora, Obrigada. É sua. Obrigada, meu Tá. querido. Obrigada, gente. obrigado pelo carinho de ter vindo. E já estamos agendando aqui, ó. Já estamos agendando com a doutora. Tá? É isso aí. Propaganda, gente, ó. Muito bom. Eu que agradeço também, Fabiano Viana aí, consultoria. Ó, top demais. Fala, Fabiano. Enquanto eu queria deixar mais um recado Pode ficar à vontade. muito interessante, né? Muito importante, independente da sua religião, você que está nos assistindo, a comida, ela precisa ser vista como um alimento e não como o desejo, né? Não como o emocional, mas sim como o fisiológico. Se nós formos olhar lá para a Bíblia e formos ver a história de Jacó e Esaú, Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E quando você começa a olhar dessa maneira, você vê o como as suas emoções podem tomar conta e mudar o rumo da sua vida. Então, ali naquele momento, Jacó ele ganhou a primogenitura de seu irmão porque ele não soube controlar os seus desejos. Ele simplesmente, voltando, né, dali do campo, com fome, com muita fome, ele trocou o que era de mais importante, mais precioso que Deus tinha entregue a ele, que era a sua primogenitura, apenas por um prato de lentilha.
e não só trazendo para a nutrição, que você consiga olhar a sua vida e entender o seu propósito, o seu objetivo, e que você não troque aquilo que é mais valioso que Deus te deu, que é a sua saúde, simplesmente por desejos de alimentos hiperpalatáveis. Amém. E aproveitando, né, nosso Fabiano é evangélico, é cristão. Eu vou estar agendando com ele também uma outra vinda aqui para a gente entrar nessa área da parte cristã, Amém. falando um pouco de Jesus, falando um pouco dessa área que tivemos aqui com o pastor Eliel, foi top, Nosso né? pastorzão. Isso. E já vou deixar aqui já pré-agendado uma data para a gente conversar sobre essa área Amém. cristã também, porque é top. Você Muito. que é cristão e você que não é, você vai receber umas palavras aqui de Deus. Amém. Amém? Amém. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Obrigado. As portas abertas. E vamos fazer o lanche? Vamos fazer um lanche. É isso aí. Obrigado, galera. Tchau, Tamo gente. Valeu, junto. galera. Obrigado. Woo!